encontro dos presidentes das casas lá de Brasília, do Senado e da Câmara, com o STF, o presidente do STF. É isso, Márcio? Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui na marquise do prédio do Supremo Tribunal Federal, que fica aqui, para quem não é de Brasília, né, na Praça dos Três Poderes, né, entre um pouco à esquerda de quem, um pouco à direita, perdão, de quem vê o Congresso à frente, né, bem na frente. E aí a gente está aqui na expectativa de alguma fala de Rodrigo Pacheco, também, que é o presidente do Senado, a Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que eles entraram, né, chegaram aqui no prédio do Supremo Tribunal Federal para se reunir com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, né. O objetivo, segundo o que foi falado para a gente aqui nesse encontro, é debater a proposta apresentada pelo senador Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento de 2025, para as emendas parlamentares, já que o pagamento desses recursos está suspenso. Existe também a expectativa de que, além dos presidentes dos poderes da República, né, o ministro Flávio Dino, que é o ministro indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, também participem desse encontro. Inclusive, agora há pouco, né, acabei de ser informado que o Jorge Messias já chegou aqui no prédio do Supremo Tribunal Federal. Então a gente lembra que esse encontro é para tratar exatamente dessas emendas parlamentares, do pagamento dessas emendas parlamentares. Há cerca de 2 meses, o ministro Flávio Dino manteve a restrição, né, a suspensão desse tipo de pagamento. Na decisão, ele alegou que permanece inviável o restabelecimento da plena execução do pagamento das emendas parlamentares até que o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional cumpram, deem condições, né, deem sinais que vão cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, por causa daquele chamado orçamento secreto, né, como ficou conhecido, o pagamento das emendas PIX, emendas de bancada, enfim, o Supremo afirmou que existe falta de transparência nesses pagamentos e que determinou que algumas mudanças fossem feitas. Mas Flávio Dino chegou a afirmar o seguinte, que o Poder Legislativo, no caso o Congresso Nacional, deixou de apresentar objetivamente em audiência informações específicas, completas e precisas de que vai mesmo fazer o cumprimento dessas decisões dos ministros da Corte. A gente lembra que esse encontro deve servir também para debater algumas questões envolvendo o uso do dinheiro público, como é o caso, assim, como rastrear o uso desse dinheiro público pago pelas emendas parlamentares, que segundo o Supremo, ficou difícil por causa justamente do orçamento secreto, e que o encontro deve decidir principalmente questões de transparência e de rastreabilidade. Então, dessa maneira, liberar as emendas vai depender de critérios claros, sendo que o Supremo já declarou que esse mecanismo, orçamento secreto, é inconstitucional. Essa decisão, inclusive, que foi proferida já há alguns anos. Então, a gente está aqui na marquise do Supremo Tribunal Federal esperando para ver se alguém que participa desse encontro chegue aqui para falar com a gente. Toda a imprensa que trabalha aqui em Brasília está aqui no aguardo, mas, por enquanto, a gente só tem a certeza de que o encontro começou e ninguém até agora deu alguma pista do que está sendo decidido, que está sendo discutido nesse encontro envolvendo o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, além do ministro Flávio Dino, que também é do Supremo, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Boa, valeu, Márcio. Mas você segue aí, a gente daqui aguardando uma atualização, tá bom? Pode deixar, qualquer coisa eu chamo vocês aí. Valeu, obrigado. Ô Zaidan, eu fico imaginando, sentados na mesa ali, a pauta tá baseada ali nas emendas, tudo mais e tal, mas precisa ser muito republicano para num determinado momento não falar assim, e os projetos anti-Supremo, hein? Como é que andam lá nas casas que vossas excelências são os respectivos mandantes? Eu imagino como é que deve dar uma vontade de falar algo, viu, Zaidan? É claro que vão falar, né? E o Rodrigo Pacheco já deixou claro que aquela história, por exemplo, de Congresso ser revisor de decisões do Supremo é inconstitucional. Isso é uma obviedade, né? Essa seria uma emenda que o próprio Supremo derrubaria por contrariar princípios intocáveis da Constituição. E o Rodrigo Pacheco teve de dizer isso para os fanáticos lá, que ficam xingando o Pacheco e tal. E na Câmara, o Arthur Lira, à sua maneira,
tá dando um recado parecido. Ó, isso aqui não vai andar, não tem nada a ver e tal. Quando muito a história lá das monocráticas, que nem teria um grande efeito, porque o próprio Supremo já fez regulações a respeito. E agora tem essa bobagem aí de quererem que ministro do Supremo não possa estar no TSE, mas querem que sejam indicados por Câmara e Senado, o que é um assinte, né? Uma aberração. E com relação às emendas, o Flávio Dino tá certo, pô. Tá certo. E aí vem os caras. Por quê? Porque o cara é porta-voz do grupo tal. Ele detesta o Lula. Aí ele associa o Supremo ao Lula. Acha que é uma parceria. Se acompanhasse direito as votações, veria que não. E, na sequência, chega à conclusão que o Supremo está se metendo. Não, ele não está se metendo, ele está defendendo a Constituição. Como é que você usa dinheiro público sem estabelecer previamente para que é o dinheiro? Por que ele vai para a prefeitura tal? Ela vai fazer o que com esse dinheiro? Isso é uma exigência elementar. Então o Flávio Dino está certo, ou resolvem isso e dão transparência a toda a tramitação, a todo o processo. Quem pediu dinheiro, para onde é o dinheiro, por que lá é o lugar escolhido e para quê, como será a execução, quem vai acompanhar a execução. Ou fazem isso ou não pode. É defesa da Constituição, né, Ronald? Defesa da Constituição, apesar de ter tanta gente que prefere só ler a manchete ao invés de se inteirar do conteúdo. O Ronald. Fala, Zaidan. Só me permita aqui mandar uma saudação especial, claro, às crianças e jovens com paralisia cerebral no Hospital Cruz Verde. O Lucas Din, que é um grande amigo, eles estão fazendo uma visita lá ao hospital e ouviram das crianças que elas ouvem direto aqui o Bandeirantes Acontece. Os jovens, as crianças, puxa vida, que gostam muito. Pô, então um abraço muito, muito, muito especial a todas essas crianças e jovens lá no Hospital Cruz Verde. Um abraço também para o Lucas Gin, que teve essa iniciativa louvável, Ronald. Onde fica, Zaidan? Ele colocou aqui no Hospital Cruz Verde, eu imagino que seja São Paulo, né? Se alguém, deixa eu só pesquisar aqui, Hospital Cruz Verde, que fica onde em São Paulo? Fica na Vila Clementino. Vila Clementino, na Diogo de Faria, perfeito, 695. Ótimo, muito obrigado. Valeu, Zaidan. A propósito, o Manuel tinha feito menção e estava no meio dos resultados, a gente acabou não repetindo, acabei não dando a devida atenção. Hoje é aniversário do Paulo Marcelo Mamone, o nosso abraço, a nossa equipe, o líder da nossa equipe técnica aqui, da nossa central técnica, e que está todos os dias aqui conosco e morre de saudade de você, viu, Zaidan? Ele me falou hoje, hoje tem jogo do Palmeiras. Falei, não tem, Mamone. Esse é um palmeirense daquele jeito, viu? Não, tanto que ele falou assim, não, porque aí ele tira sarro dele mesmo. Falei, não, porque aí então no sábado eu vou comprar todo o pacote, inclusive a mesa redonda. Ai, que beleza. Esse é o Mamone. Um abraço pro Mamone, parabéns pro nosso querido Paulo Marcelo Mamone, da nossa equipe técnica aqui. Abraço, Mamone. Boa, Manuel. Boa, Manuel. 4h41, a gente volta na